eu quero considerar uma outra coisa para você aqui. Isso eu considerei todas as matérias sendo peso 1. Todas as áreas tendo peso 1. Agora, imagine se eu tiver essa condição aqui, ó. É um exemplo. Lá para medicina, na Universidade de Brasília, Universidade Federal de Brasília, ó, linguagens tem peso 2, matemática tem peso 4, ciências humanas, quer dizer, ciências humanas, né? A área de humanas tem peso 2, ciência da natureza peso 4 e redação peso 1. Nesse caso aqui que eu estou mostrando na tela, matemática é ainda mais importante. Repare que matemática e ciência da natureza, para você passar em medicina, lá em Brasília, peso 4. Então, pô, você precisa da matemática por si só, que vai já alavancar a sua média, e ela tem peso 4, vai alavancar mais ainda. No caso, matemática, você aprendendo matemática vai ajudar você ciência da natureza, que também tem peso 4, ou seja, daqui não dá para fugir. No mínimo, 700 pontos é o que você precisa, no mínimo. Mas se a média for acima de 700, você ainda precisa de mais. Então, olha só, meu objetivo aqui, mais uma vez, é fazer com que você consiga tirar mais de 700 pontos. Mas primeiro, eu quero que você entenda da importância de tirar mais de 700 pontos numa prova de matemática, para que você consiga ser aprovado, para que você passe na faculdade que você sempre sonhou, para que você escolha o curso que vai mudar a sua vida. Certo? É isso. Então, beleza. Agora, olha só. Aí eu te mostrei isso daqui, e você pensa assim, ah, não, calma aí, Marlon. Pô, tu tá me zoando pra caramba, né, cara? Você é professor de matemática, e aí você escolheu uma faculdade onde matemática tem peso maior. Olha só, essa não é a única não, tá? Não é a única não. Para várias outras áreas, em várias outras faculdades, matemática tem um peso maior do que as outras matérias. Mas eu quero te mostrar que matemática é a matéria mais importante mesmo quando ela tem peso menor. Ah, não. Agora você ficou maluco, careca. Não tem como falar isso, não tem como você me mostrar isso, não tem a mínima chance, não tem jeito. Olha só, então deixa eu te mostrar aqui, ó. Vamos supor que a gente tenha essa configuração aqui, ó. Para você passar em direito agora, na UERN, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, isso é só um exemplo, tá? Poderia pegar qualquer outro estado aqui, poderia inclusive pegar o meu estado, que é Rio de Janeiro, mas não é o caso aqui. Para essa faculdade aqui, para essa universidade, linguagens, peso 3. Matemática, peso 1. Ciências humanas e suas tecnologias, peso 3. Ciência da natureza, peso 1. E redação, peso 3. Então, olha só o que está acontecendo aqui, ó. Matemática e ciência da natureza já tem automaticamente um peso menor para essa universidade aqui. Então, e agora? Será que a pessoa... Como é que ela vai conseguir se dar bem nisso daqui? Então vamos lá, olha só. Como é que eu vou calcular a média nesse caso? Nesse caso aqui, para eu calcular a média final dele, lá do Enem, que vai lá para o SISU para escolher a faculdade e tal. O SISU é o sistema lá para você conseguir escolher a faculdade, o curso que você quer. Então, para você calcular a média, isso aqui agora é uma média ponderada, onde tem pesos aqui. Olha como é que funciona isso daqui. Para eu calcular essa média, eu tenho que fazer o seguinte, ó. 3 vezes L, quem é L? Quem é L? L é a nota que a pessoa teve em linguagens. 3 vezes H, quem é H? A nota que ela teve na área de humanas, né? Ciências humanas e suas tecnologias. 1 vezes N, N é a nota que ela teve na área lá de ciências da natureza, M é a nota que ela teve lá em matemática e R é a nota que ela teve em redação. Por que ficou 3R ali? Porque redação tem peso 3. E por que eu dividi por 11? Porque esse 11 é a soma de todos os pesos. Então, olha só. Vamos fazer um exercício aqui. Essa pessoa que está fazendo essa prova aqui, vamos supor que Mariazinha mesmo, lá no seu segundo ano, ela vai tentar... Ó, eu estou falando Mariazinha aqui, mas só um detalhe. A minha filha também se chama Maria, tá? Não é nenhum demérito chamar Mariazinha, não. Mas, então, o que acontece aqui é o seguinte. Vamos lá. Ela está querendo direito e ela vai lá fazer a prova de linguagens dela, né? E ela estudou, velho. Ela estudou muito linguagens. Ela estudou muito linguagens e ela mandava muito bem em linguagens, hein? Mariazinha, arrebentava em linguagem. E ela foi lá e ela mandou bem na prova de linguagem. Eu me garanto em linguagem, ela falou. Chegou lá e saiu, foi conferir logo o seu gabarito. E aí a Mariazinha tirou 41 de 45. Pô, nota legal. 41 de 45, uma nota boa em linguagem, não é não?
41 de 45, velho. Mais de 90% da prova. Beleza. Aí foi lá. Ciências humanas. Pô, ela mandou bem também, cara. Mandou bem. Ela tirou 37 de 45. Isso dá mais de 80% da prova. Pô, peso 3 nas duas. Estou aprovado. Estou aprovada. Esse pode ser justamente o caso da Mariazinha. Talvez isso tenha acontecido com você. Como eu falei, eu estou falando com você que já tentou uma, 2 ou mais vezes para o Enem e não foi aprovado. Não consegue fazer com que a sua média geral aumente, não consegue fazer nem com que a sua média de matemática aumente. Meu objetivo aqui é fazer com que você tire mais de 700 pontos na prova de matemática, para você escolher a faculdade que você quiser, o curso que você quiser, mesmo que você esteja começando do mais absoluto zero e que tenha pouco tempo para estudar. Mas olha só, aí ela falou, acertou 37 de 45. Pô, passei. Aí chegou em Ciências da Natureza, ela não foi tão bem não, mas ela conseguiu tirar um 7, mais ou menos ali, 70%. 32 de 45, pô. Tô aprovado. E em matemática, o que ela fez? Ela foi simplesmente mediana. 22 de 45. Mediana não, abaixo da média. Por sinal, né? Teoricamente ela ficaria abaixo da média pelo seguinte, 22 de 45 quer dizer, na verdade não é abaixo da média, é menos da metade da questão, melhor dizendo. Ela acertou 22 de 45, né? É menos da metade da prova. E em redação, vamos supor que ela tenha acertado ali em torno de tirado 700. Tá bom? Agora, olha só, vamos lá, vamos pensar aqui. Não, 700 não, vamos deixar a redação por último ali. Quanto você acha que ela tirou na prova de linguagem? Na prova de linguagens, acertando 41 de 45, sabe qual foi a média dela? Aproximadamente, tá? Fazendo uma estimativa aqui. Ela ficou com 700 pontos. 700 pontos. Em humanas, ciências humanas, 37 de 45, 80% da prova. Sabe quanto foi? 700. Ah, que pena. Em ciências da natureza, 32 de 45. Isso corresponde, 32 de 45, como eu já falei, 70% da prova. Quanto ela tirou? 700 pontos. Em matemática, com menos da metade da prova de matemática, ela acertou menos da metade da prova de matemática e ela conseguiu 700 pontos. Vamos supor que em redação ela tenha conseguido 720 pontos, foi mediana também em redação, tá? 720 pontos. E aí ela pensou, cara, tem peso 3, né, linguagens. Então, pô, se eu acertei 90% da prova, eu tô dentro. Vamos ver qual foi a média dela. Ó, eu calculei essa média aqui, né, colocando os seus devidos pesos, né, multipliquei 3 vezes 700, que foi a nossa linguagem, 3 vezes 700, que é a nota de humanas, 1 vezes 700, que foi a nota natureza, 1 vezes 700 matemática, e 3 vezes 720, que foi redação, dividi todo mundo por 11, e aí ela teve a média de 705,5. E aí, camarada, e aí é o seguinte, que ela foi lá no SISU, ela achou meio esquisita essa nota, né? Achou meio estranha, mas lá no SISU, quando ela foi ver, ela, bom, foi estranha essa nota, mas eu fui aprovada, mas aí não deu, cara. Não deu, infelizmente, olha só, reprovado ou reprovada. Você sabe por quê? Porque para passar em direito na UERN, a nota de corte é 768,79. E aí eu te pergunto, como é que uma pessoa que conseguiu isso daqui, ela vai conseguir melhorar a sua pontuação? Como é que ela vai conseguir ser aprovada? Você acha, sinceramente, que ela tem que melhorar em linguagens, ou português ou linguagens? Se ela já acertou mais de 90% da prova, eu quero que você entenda o seguinte, ela pode melhorar em linguagens? Pode! Mas o quanto ela pode, que ela ainda tem o gap que ela tem para melhorar em linguagem é muito pequeno. Muito pouco. Ela só pode melhorar ali 4 questões. Isso não vai fazer com que a pontuação dela suba significativamente, a ponto dela ser aprovada. Mesma coisa em humanas. 37 de 45 é mais de 80% da prova, o gap é menor. Agora, vamos lá. Natureza, matemática e redação, vamos dar o devido mérito, essas daqui dá para melhorar significativamente. Mas lembrando que com matemática, olha só, de todas essas é onde ela mais pode evoluir. Por quê? Porque ela não acertou nem metade da prova.
E isso aqui é mais uma prova para você que, independente do peso, o mínimo que você tem que tirar em matemática, nesse caso foi 700 pontos. O mínimo é 700 pontos para que você seja aprovado. Se você tirar, ó, com 700 pontos você já não conseguiria aqui, né? Se você aumentasse um pouquinho, matemática 700 pontos, automaticamente, com os seus conhecimentos de matemática, a sua capacidade de interpretação, com a sua capacidade de raciocínio lógico, isso daqui já facilitaria a sua nota em ciência da natureza também. Então, você precisa dar o seu devido valor à matemática. Com certeza, a matemática é a matéria mais importante dentre todas as matérias objetivas do Enem. Eu ainda te digo, inclusive, que você precisa de raciocínio lógico, de uma estruturação lógica para você poder fazer a sua redação. E matemática também vai te ajudar com isso, tá? Acredite você. Então, olha só, tudo isso que eu falei aqui foi justamente para te provar que matemática, sem sombra de dúvida, é a matéria mais importante que você vai encontrar lá na sua prova do Enem. Sem sombra de dúvida. Não existe outra matéria. Você precisa de, no mínimo, 700 pontos na prova de matemática. E o que você tem que ver agora é como é que você vai fazer isso. Então, olha só. Qual foi a grande lição que eu tô querendo... Qual é a grande lição que eu estou querendo te passar aqui? A grande lição é o seguinte. Eu quero que você entenda que você tem que dar o seu devido valor à matemática. Matemática é a matéria mais importante. Então, se você considerar que tudo é igual, você não vai conseguir ser aprovado. Você vai ficar fazendo o Enem várias e várias vezes e não vai conseguir ser aprovado por uma questão de estratégia. Então, essa estratégia passou a ser ainda mais importante desde 2009, quando o Enem adotou o TRI.